Olá, bem-vindo! Até o momento nesse curso, colocamos ênfase em técnicas que também podem ser usadas a partir de estimativas diretas. No entanto, o maior valor na utilização dessas técnicas está na sua associação a modelos paramétricos e métricas que permitam contar, comparar e julgar a partir de pouca informação na iniciação de um projeto ou mesmo antes disso. Para esse fim, apresentamos nessa lição uma visão geral da medição do tamanho funcional por meio da análise de pontos de função e por que é importante uma medição na visão do usuário. Explicamos quais são os objetivos da análise de pontos de função e como, ao alcançar esses objetivos, transforma-se o relacionamento entre usuários e desenvolvedores. A análise de pontos de função é posicionada em relação à norma ISO, que padroniza os requisitos para um método de medição do tamanho funcional e qual o impacto disso ao interpretar dados expressos em pontos de função. Definimos o que é usuário para fim da medição ou aproximação do tamanho, de forma que seja possível entender a diferença da medição em uma perspectiva técnica de uma medição na visão externa do software. Por fim, explicamos quais os insumos da medição ou aproximação do tamanho que permitem derivar a visão do usuário de uma forma que você possa entender de maneira mais concreta o processo de medição. O que é análise de pontos de função? É uma técnica de medição das funções de um software sob o ponto de vista do usuário. É um método de medição de software que quantifica os requisitos funcionais do usuário. Um mesmo objeto pode ser medido de diferentes maneiras, conforme o interesse para essa medição. Por exemplo, o ponto de vista do usuário reconhece apenas uma fração da sua tarefa que é transferida para o software. Por exemplo, ele reconhece os diferentes cenários relativos a uma transação de saque disponível em um terminal de autoatendimento, mas não necessita entender os detalhes de desenho, de implementação associados à concretização de qualquer um desses cenários. A informação sobre os requisitos funcionais do usuário está naturalmente disponível antes do momento em que se exigem decisões sobre o desenho detalhado de uma solução ou a sua implementação. Os insumos para medição funcional não consideram nem necessitam considerar a miríade de componentes internos à solução, mas necessários à consecução daquela transação. Quanto mais se entra no aspecto interno da solução, maior é a propensão para que as estimativas, a determinação de metas e a avaliação de desempenho sejam realizadas com base diretamente no esforço ou em elementos cujo controle esteja na mão do desenvolvedor e não do cliente ou usuário. Por exemplo, o projeto consome tantas horas e tantos reais, porque envolve muito trabalho em bitstuffs, a equipe é toda sênior e será necessário um adicional de 15% para a gerência do projeto. O que é um bitstuff? O que isso significa para você? Provavelmente nada, nem para mim. Medir serviços técnicos ou componentes internos colocam em quem desenha a solução o poder de determinar as unidades que o produto será medido e exige um nível de informação muito maior que aquele disponível quando as estimativas são necessárias. Já uma medição na visão do usuário, que permite que as estimativas sejam produzidas em termos que são compreensíveis a esse usuário, por exemplo, pode-se começar por indicar que tais funções do usuário estão incluídas no projeto e cujo porte aproxima-se em 300 pontos de função. A partir disso e de referências complementares, se produz estimativas para vários assuntos de interesse. Exemplos dessas referências são a produtividade, por exemplo, 8 horas investidas para o recebimento do equivalente a um ponto de função. A qualidade, estabelecendo-se referências como 0,3 defeitos por ponto de função ou prazo. Para que isso seja alcançado, se estabeleceu como objetivos da análise de ponto de função que ela meça a funcionalidade que o usuário solicita e recebe, que ela meça software de maneira independente de tecnologia, que ela seja simples o suficiente para minimizar o esforço de medição e que ela seja uma medida consistente entre vários projetos e organizações.
A ISO e a Comissão Eletrotécnica Internacional instituíram um comitê técnico conjunto visando estabelecer padrões internacionais na área de engenharia de software. A norma ISO 14143 é um padrão internacional que define a base para a medição do tamanho funcional de software. Ela determina os critérios que um processo de medição deva atender para ser considerado um método de medição do tamanho funcional. Para isso, ele estabelece diferentes categorias de requisitos do usuário. A primeira delas agrega os requisitos que capturam o que o software deve fazer em termos de tarefas e serviços do usuário. São aqueles requisitos relativos a quais frações dos fluxos operacionais e procedimentos operacionais nos processos de negócio devem ser transferidas para a solução de software a desenvolver. São os requisitos funcionais. Em contraste aos requisitos funcionais, que são específicos de uma tarefa do usuário, a norma prevê os requisitos não funcionais. É uma categoria de requisitos que visa estabelecer limitações de ordem geral quanto à organização, como locais para operação, equipamentos-alvo, aderência a padrões. Limitações quanto à implementação, como tecnologias de desenvolvimento, manutenção, suporte e execução. Por exemplo, ferramentas de programação e testes, sistemas operacionais, sistemas gerenciadores de banco de dados e a interface com o usuário. Limitações quanto ao ambiente, como exigências de interoperabilidade, proteção contra danos intencionais ou acidentais, privacidade. Limitações ligadas à qualidade do produto, como a confiabilidade, usabilidade, eficiência, facilidade de manutenção e portabilidade. A intenção não é esgotar os tipos de requisitos não funcionais e tem por objetivo que você consiga mais facilmente entender do que eles se tratam. Na essência, os requisitos não funcionais influenciam em como os requisitos funcionais serão atendidos por meio de elementos de projeto e implementação. A análise pondera os requisitos funcionais em termos dos pontos de função. Eles procuram capturar, a partir do que o usuário solicita, quais tarefas no fluxo operacional do negócio e quais partes dos seus respectivos procedimentos operacionais devem ser transferidos para a solução. Isso não implica que para o planejamento e avaliação do desempenho, os requisitos não funcionais sejam irrelevantes. Não são. Os efeitos dos requisitos não funcionais, eles podem ser medidos por outras métricas complementares, como o SNAP, considerado por meio de um fator de ajuste do esforço, como proposto no COCOMO 2, ou ainda absorvidos de maneira indireta pelo rateio do seu custeio no preço ou taxa de entrega em pontos de função. Esse preço ou taxa de entrega absorve, a partir da medição dos requisitos funcionais, de maneira direta, os custos para atender às limitações de ordem geral exigidas pelos requisitos não funcionais. Mesmo que não haja documento algum especificando os requisitos funcionais, é possível realizar a medição desde que haja como obter referências sobre os fluxos operacionais e os procedimentos operacionais do negócio em que a aplicação se insere. Quando há documentos disponíveis, os utilizados para medir os pontos de função são aqueles documentos que capturam os requisitos funcionais, como os casos de uso, as histórias de usuário, os manuais de usuário, as especificações funcionais e layouts de tela, de formulários, de relatórios e de arquivos de interface entre sistemas. Como você pode perceber, são artefatos que capturam aspectos externos da aplicação e são representativos para os seus usuários. Não se entra no mérito do processo interno de desenvolvimento ou da sua arquitetura detalhada. Esse aspecto interno, se o processo unificado é usado, ou se o desenvolvimento é em cascata, Scrum, métodos ágeis, orientação a objeto, linguagem Java, J2EE, COBOL, .NET, se a arquitetura trabalha com reutilização, modelagem de classes, triggers, web services, design patterns, esse tipo de coisa não é ponderada diretamente pelos pontos de função. Isso vai ser ponderado no preço, isso vai ser ponderado na taxa de entrega, verificada nesse contexto, também caracterizado pelas limitações de ordem geral que acabamos de citar. As métricas de tamanho funcional privilegiam a simplicidade
em detrimento de uma maior profundidade técnica na identificação de unidades de tamanho. Portanto, elas capturam poucos aspectos do produto e do processo de software. Apenas aspectos externos e independentes de decisões de desenho detalhado ou implementação são considerados na medição. Todo o esforço ou custo investidos no que não é medido é rateado, é dissolvido de maneira indireta nos indicadores expressos em termos de pontos de função. Determinar se um elemento é externo ou interno exige que se estabeleça uma melhor caracterização do que seja usuário. Na análise de ponto de função, usuário é qualquer pessoa ou coisa que se comunica ou interage com o software a qualquer momento. A essência dessa comunicação ou interação é a troca de informações. A análise de ponto de função realiza uma medição numa perspectiva externa ao software e, para isso, é necessário estabelecer uma fronteira posicionada entre o usuário externo, que buscamos definir nesse momento, e o mundo interno do software sendo medido. Não é necessário que o usuário seja uma pessoa, outro aplicativo enviando ou recebendo transações para efeito de medição também é considerado como um usuário. É um conceito bem similar ao conceito de ator. A visão do usuário é uma descrição formal das necessidades e funções do usuário numa linguagem de negócio aprovada por ele. Ela é um subconjunto dos requisitos e descreve o que o software deve fazer em termos de tarefas e serviços. Onde essa visão se materializa em termos práticos? Em documentos com histórias do usuário, especificações de caso de uso, outros tipos de especificação funcional, diagramas de classe, modelos de entidade de relacionamento num plano conceitual, especificações de interface entre sistemas, layouts de tela, relatórios, protótipos, diagramas de atividade ou modelos de processo, isso no nível de tarefa. Essa não é uma lista completa, né? A ideia é ilustrar que seria essa visão de usuário, né? O tipo de artefato que captura essa visão do usuário. A análise de pontos de função permite que o tamanho do software seja representado em termos de seus requisitos como percebidos pelos seus usuários. Isso simplifica a medição comparado à medição técnica e permite aproximar o tamanho com pouca informação disponível. A medição desconsidera os demais aspectos do software e parte do princípio que haja uma homogeneidade no todo que compense desvios pontuais a menor ou a maior. Não é uma boa solução, portanto, para você estimar pontualmente demandas pequenas. No entanto, esse tipo de demanda não requer métodos paramétricos para se estimar. A qualidade das estimativas será tão boa quanto as referências de produtividade utilizadas e a sua compatibilidade com o cenário em específico que se deseja estimar. Bem, com isso, a gente encerra essa lição. Você agora tem um melhor entendimento do que seja análise de ponto de função, do que seja medição do tamanho funcional. Para fins de estimativa, é bem mais provável que ela seja usada não para medição, mas para uma aproximação do tamanho. E na próxima lição, nós vamos ver quais são os elementos considerados na medição e algumas estratégias para a aproximação do tamanho. Muito obrigado e conte conosco no que precisar na realização dos exercícios.